Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? Mais um vídeo sobre forças de atrito, de exercícios, em que nós vamos trabalhar agora um modelo muito importante para você identificar a normal, não confundir a normal como sendo reação à força-peso, que é um hábito errado, mas bem comum entre alguns alunos. E se você cometer esse erro, vai lá na aula, no vídeo, na playlist sobre leis de Newton, busque a terceira lei de Newton, a parte teórica, para você identificar isso com bastante clareza. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá para esse exercício. Vamos juntos. O enunciado aparece ali. O que ele fala? Existe uma parede, um bloco sendo equilibrado numa parede e você está aplicando uma força F para isso. Um bloquinho, uma caixinha de 0,2 kg, você aplica uma força de 8 newtons e depois ele pede para você aumentar essa força para 16 e ele pede para você desenvolver. Olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Olha só, vamos pegar esse apagador. Eu vou segurar esse apagador aqui contra a parede, ó, como sugere ali o exercício. Eu vou aplicar uma força aqui, ó, empurrando o apagador contra a parede. É aquilo que você tem ali no exercício. Tudo bem? Primeira coisa é trabalharmos os vetores, trabalharmos todas as forças que vão aparecer ali ao longo, né, do nosso desenho. Eu tenho esse corpo aqui sendo puxado para baixo por uma força que nós chamamos de força peso. Vertical para baixo e ele quer aplicar uma força F horizontal. Tudo bem? O que acontece aqui quando você empurra com a força F a caixa? A caixa empurra a parede. Então, eu tenho aqui a ideia da caixa empurrando parede. Olha só como é que é importante, e muitos alunos dão pouco valor a ela, mas ela é fundamental. Aqui eu estou falando da terceira lei de Newton, talvez uma das mais importantes nesses modelos de exercícios. Se a caixa empurra a parede, isso aqui eu chamo de ação. Onde está a reação? Porque para toda ação tem que ter uma reação. Qual é a reação? Parede empurra caixa. E a parede é o plano. E a força de reação do plano, perpendicular a esse plano, é aquilo que nós chamamos de força normal. Então, na caixa, existe a aplicação de uma força que é a força normal. Outra coisa muito importante. Qual é o meu objeto de estudo? Quem que eu estou analisando? Eu estou analisando o possível movimento da parede? Não. Eu estou analisando o possível movimento de quem? Da caixa, do bloco. Esse cara aqui é o meu objeto de estudo. Então eu tenho que pensar em todas as forças aplicadas nele. Quais são as forças aplicadas na caixa? A força que alguém está empurrando, né? Alguém está aplicando uma força na caixa para comprimi-la contra a parede. O peso é a força que a Terra aplica na caixa, o planeta. Força que a pessoa aplica. O verde é a força que a parede empurra a caixa. Então essas três forças são aplicadas na caixa. Tudo bem, então. Então agora eu tenho três forças. Está aqui o meu objeto de estudos. Ó. Vou fazer aqui um sisteminha de forças, um diagrama de forças. Eu tenho que forças? Para a direita, um F. Para a esquerda, uma força normal. E aqui eu já vou começar a perceber eixos importantes para eu pensar no equilíbrio. Legal? Eu tenho para baixo que força? Uma outra que é o peso. Se eu quero que essa caixa fique em repouso, olha a primeira lei de Newton aí. Eu quero que o somatório das forças seja igual a zero. E aqui, para facilitar a minha vida, eu vou dividir em eixo X e eixo Y. Então, o somatório das forças no eixo X dando zero. Quais são as forças que eu tenho no eixo X? A força F, ela tem que ser exatamente igual em módulo à força normal para poder eu ter equilíbrio. 10 para um lado, 10 para o outro, 1000 para um lado, 1000 para o outro, dando a resultante nula. Legal? Mas se eu tenho uma força para baixo, é imperativo que apareça uma força para onde? Para cima. Se não existir essa força para cima, eu não consigo equilibrar essa força para baixo. Então também tenho que o somatório das forças no eixo
Y também tem que ser zero, senão não tem o equilíbrio. Veja, eu pensando aqui no meu, né, esqueminha, associando até um plano cartesiano aqui, se você quiser, né, melhorar um pouquinho a sua ideia. Que força é essa aqui nessa figura? Que força impede o corpo descer? Quando eu coloco aquele apagador aqui no quadro, eu coloco esse carpetezinho aqui em contato com a fórmica, eu coloco duas superfícies em contato e comprimo uma contra a outra, encaixando as rugosidades delas. Então eu tenho o quê? Um FAT, uma força de atrito, que está se opondo à iminência do movimento que é para baixo. Então essa força aqui, ela é a força de atrito, ó. O meu FAT. Então ela vai ser desenhada aqui, ó. O FAT, ele está se opondo à tendência de movimento, é a força que vai aparecer entre as duas superfícies, superfície da caixa, superfície da parede. Então aqui, essa parte, como é que vai ficar? Para que eu tenha, né? A resultante em x dando zero, Fn e F são iguais. Para que eu tenha isso aqui resolvido, o que eu tenho? Para baixo o peso, sendo igual a quem? Ao FAT para cima. Então essas duas condições aqui estão resolvidas. Legal? O peso da caixa eu posso calcular com uma determinada facilidade. Vou fazer o produto massa vezes gravidade. Então o peso da caixa, se a massa é 0,2, então vai ser 0,2 vezes 10. Legal? Então o peso da caixa vale quanto? 20 newtons. Se o peso da caixa é 20, eu já tenho o FAT. Ó. Quanto é o FAT? O FAT é 20 newtons. Legal? Quanto que é a força F aplicada? Ele começa aplicando uma força de 8 newtons. Se o F vale 8 newtons, ele citou no texto, ó, quem é igual ao F? O Fn. Então minha força normal vale 8 newtons. Ok? Mas como que eu calculo o FAT? Vou até colocar com outra cor aqui. O cálculo da força de atrito, aqui é o estático, né? A caixa está parada, é o quê? É o coeficiente μ vezes a força normal. O meu FAT vale quanto nesse exemplo? 20 newtons. Ele tem que equilibrar o peso. O μ eu quero encontrar. Quanto que é a minha força normal? 8 newtons. Então, qual é o meu coeficiente de atrito? O meu FAT, desculpa galera, ó, 0,2 vezes 10 dá 2, né? Aqui são 2 newtons, tá bom? 2,0. Então, meu FAT é 2,0. Legal? Então, aqui é 2,0. Tá? Não vai dar gabarito trocado. Tudo bem? Então, passo o 8 dividindo. Meu coeficiente é 2 dividido por 8. 1/4. Meu coeficiente de atrito estático é 0,25 sem unidade. Legal, galera? Esse é o meu coeficiente. Outra pergunta que ele faz na questão. Se eu aumentar a força F para 16, o meu FAT aumenta? Não, porque o meu FAT ele tem que ser o suficiente para equilibrar quem? O peso. Se a minha força F pulou de 8 para 16, eu estou comprimindo mais. Eu estou aumentando a reação normal. Mas o FAT aqui ele tem que ser só suficiente para equilibrar o peso. Se o peso não mudar, se o peso continua 2, o meu FAT continua 2, apesar de eu estar aqui aumentando o quê? Aumentando a minha força normal. Aumentei minha força normal, mas minha força de atrito aqui ela equilibra o peso. Ela não equilibra a força F como se fosse num plano horizontal. Então eu tenho que tomar bastante cuidado, inclusive, com o modelo de exercício. Tudo tranquilo? Se você gostou dessa aplicação da parte vetorial, da parte de equilíbrio, MV, eu senti dificuldade na primeira, na segunda lei de Newton, quando você tocou no assunto, procura a playlist de leis de Newton. Procura a playlist de equilíbrio estático, também já está aí no nosso canal. Tá? Curta, inscreva-se no canal, para que você receba os vídeos a partir daí. Isso aí, galera. Um grande abraço.